E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Corinthians anunciou a contratação do Wagner Mancini como seu técnico para substituir o Coelho, justo na rodada em que o Corinthians entra na zona de rebaixamento após perder para o Ceará, um Ceará com um jogador a menos praticamente, boa parte ali do segundo tempo, né? E o Corinthians toma o gol da virada, já com um a mais em campo, uma pataquada gigantesca do Cássio. E começa a se pensar na possibilidade ali do Corinthians realmente cair, né? Entrou na zona de rebaixamento, tudo. E o que pode ser esse trabalho do Wagner Mancini? Quanto o Corinthians cair, para falar rápido assim, eu acho que o Corinthians ainda tem que dar uma caprichada para cair, porque eu acho que o Corinthians ainda tem um time melhor no papel, com potencial. O time atual tá jogando nada, né? Tanto é que tá na zona de rebaixamento e merece estar lá. Mas tem um potencial de jogar, de evoluir bastante, jogar mais futebol do que pelo menos mais 4 times do Campeonato Brasileiro ali e acabar escapando. Tanto é que se o Cássio não faz aquela pataquada, o Corinthians jogando futebolzinho desse tamanho estaria fora da zona de rebaixamento. Então, acho que ainda tem uma margem ali. Tá? Então, digamos assim, eu não vejo motivos para desespero, mas motivos para atenção. Tá? Vamos categorizar assim. Agora, o que deu errado no trabalho do Coelho e que eu achei que foi que o Corinthians acabou no final das contas perdendo um tempo gigantesco ali, e o que pode ser o trabalho do Wagner Mancini. Bom, o trabalho do Coelho para mim foi muito ruim, tá? Foi um trabalho em que o Corinthians não evoluiu nada. O Coelho aparentemente não tinha uma ideia clara do que ele queria do time. Ano passado, quando ele assume no lugar do Carille, né, quando o Carille é demitido, e ele vai completar o Campeonato Brasileiro ali preparando o terreno para o Thiago Nunes, ele quis se postar como o anti-Carille, né? Ele fez o Corinthians jogar um futebol, tentar jogar um futebol mais aberto. Então o Corinthians jogou um futebol muito mais ofensivo na frente, mas também muito mais exposto atrás. Os jogos do Corinthians ficaram mais divertidos de ver, né? Porque virou um jogo, em alguns casos virou uma trocação, em alguns casos nem tanto, mas de qualquer forma ele tentou se posicionar como um anti-Carille ali e fez algumas medidas. Até que tinha uma ideia ali do que ele pretendia fazer. Dessa vez não tinha. O Corinthians ia mudando jogo após jogo e você não via claramente o que o Coelho queria fazer, né? Não tinha qualquer estratégia dele, qualquer ideia, o time que ele queria construir. Ele basicamente parecia que ele ia mudando os jogadores para ver se de repente achava uma formação, né? Mas assim, não é que ele estava necessariamente buscando algum tipo de jogo ao mudar a formação. Acho que ele estava buscando algum tipo, que a escalação funcionasse, basicamente isso. E aconteceu algumas coisas até meio esquisitas, assim, que não fazem muito sentido. Por exemplo, o Everaldo foi titular em alguns jogos, inclusive no jogo contra o Sport, e joga mal. Depois de 2 jogos, ele é meio que dispensado, colocado à disposição ali do mercado, porque ele não estava mais nos planos. Como é que ele não estava mais nos planos se 2 jogos antes ele era titular do time? Não é que ele estava no banco como uma opção, ele era titular do time, né? O Ederson, que apareceu ainda na gestão Thiago Nunes, né? Como salvador ali na reta final do Campeonato Paulista, lá fez gol contra o Oeste, contra o Bragantino, contra o Mirassol. O meio campo com Ederson, Cantillo, todo mundo começou a falar tudo. De repente o Ederson faz umas partidas ruins e depois não vira mais nada. E de repente ele volta como titular de novo. Quer dizer, não tinha uma lógica ali, né? Então você não vê uma lógica se desenvolvendo, tipo, eu vou tirar o Jô e colocar o Bozelli porque eu quero ver se o time joga mais assim ou mais assado. Na verdade não acontecia muito, era basicamente trocar para ver se dava certo. E daí quando o jogador entrava, fazia uma partida boa, virava titular. Já na partida seguinte, só que daí se jogava mal, virava reserva de novo e entrava alguém aí para ver se virava titular. Não tinha uma ideia, mesmo as formações táticas ali ficavam variando sem que ela tivesse uma lógica ali. Então no último jogo o Luan entra como centroavante, e sem que se visse claramente que havia toda uma estratégia definida para fazer com que aproveitar então o fato do centroavante não ser nem mais o Jô e nem o Bozelli, ser o Luan, que vai ser um jogador com características diferentes, então você vai ter que criar situações diferentes no jogo para aproveitar aquilo. Não tinha. E o Corinthians parecia também um time meio largado, assim, daí eu não tô nem culpando o Coelho não, daí eu tô mais culpado da diretoria. Você vê que os jogadores em campo pareciam jogar meio sem um objetivo. O André Sanches nunca foi claro se o Coelho era técnico ou não era, falou, não, a gente vai procurando no mercado, se aparecer pinta, se não aparecer não pinta. Mas ele nunca esteve procurando esse técnico até a semana passada. Então
o jogador sente isso também. O jogador percebe que o time está sem norte. Então, assim, também não é de se estranhar que os jogadores em campo, por exemplo, quando o Ceará fica com um jogador a menos e o jogo 1-1, era o momento. Agora o Corinthians tem que chegar e pressionar o Ceará. E o Corinthians continua jogando aquele futebol blasé, até que eventualmente o Ceará conseguiu um segundo gol. Né? Então, o Corinthians com um futebol muito largado ali. E a contratação do Wagner Mancini, que é um técnico que eu particularmente nunca achei grande coisa, tá? Mas eu devo reconhecer que nos últimos anos ele até fez trabalhos razoáveis ali, né? Trabalhos que acima do que eu esperava quando ele foi anunciado naquele momento. Então, até estou dando o braço a torcer ali pro Wagner Mancini. Ele é um técnico que teve trabalhos excelentes, tipo o Paulista, né? O Atlético Paranaense lá em 2013, mas teve trabalhos não muito bons também, né? Ele tem até aquela coisa lá do histórico dele de vários rebaixamentos. Também é verdade que ele pega muito time meio desesperado ali, né? Um técnico que acabou se posicionando no mercado ali muito com essa função. Mas eu acho que ele fez um trabalho digno no São Paulo, né? Como treinador não foi um grande trabalho, mas foi um trabalho ok. Ele, por exemplo, conseguiu acertar melhor o time do Cuca, né? Do que o Cuca. Né? Ele assume ali, né, meio interinamente, foi uma coisa meio ridícula. Eu até critiquei, acho que eu critiquei isso aqui no canal. O canal estava lá no começo ainda, né, mas acho que eu fiz um vídeo sobre isso. Quando anuncia o Wagner Mancini, meio de tampão ali até o Cuca. O Wagner Mancini, no final das contas, foi melhor que o Cuca, o trabalho dele. No final das contas, ele ajeitou mais o time do que o Cuca, que veio depois, que veio para ser técnico. Né? O Atlético Mineiro, mais ou menos, ali também, assim, mas também não foi uma coisa terrível. No Atlético Goianiense fez um trabalho bom, assim, tava indo bem no Atlético Goianiense, né? Então, ele é um técnico que está acostumado a treinar time naquela situação, já treinou time de camisa forte, já treinou Cruzeiro, já treinou Botafogo, já treinou Vasco, mencionei Atlético Mineiro, já treinou São Paulo, então times de peso que estavam brigando pelo rebaixamento. Então, está acostumado um pouco com essa situação, isso ajuda. Isso ajuda. Pegar um técnico, né, que não tenha peso ali, ou não tem nem costume para lidar com essa situação, poderia ser complicado. Então, isso é uma coisa que ele tem, e é um técnico que acho que ele tem feito o básico ali para deixar o time minimamente ajeitado. Não vai fazer um técnico espetacular, que não é o futuro do Corinthians, tá? Em longo prazo, construir uma nova base, assim, não. Mas acho que ele pode dar uma ajeitada num time que está completamente desmontado. Está uma zona ali, coletiva. Então ele pode organizar algumas coisas ali. É um técnico que talvez até tenha força para, de repente, em alguns momentos, botar alguns jogadores ali um pouco... com um pouco mais de grife no banco, eventualmente ali, o que em alguns casos pode ser necessário. Mas tem uma coisa que vai ter que mudar na cultura de jogo do Corinthians com o Wagner Mancini, ou ele vai ter que mudar o jeito dele, mas eu acho isso mais difícil, tá? E isso muita gente às vezes nem tá imaginando muito. O Wagner Mancini é um técnico que monta seus times para jogar em velocidade. Né? Então, defende ali, sai em velocidade. Né? É um técnico que gosta de montar um time assim. A gente vê pelo Atlético Goianiense, um time que joga muito velocidade e aproveitando muito, sobretudo, contra-ataque. Né? É um técnico que faz o seu time contra-atacar muito, ataques rápidos, um time muito vertical e um time que fica se defendendo lá atrás a maior parte do jogo, né? Do tempo do jogo. Ele fala, mas o Corinthians também. O Corinthians é um time que só joga na defesa, reativo. Mais ou menos. Não é bem verdade isso. Tá, eu até fiz uma pesquisa aqui para ter certeza, né? Peguei uns dados aqui para ter certeza disso aqui antes de falar. O Corinthians ficou com essa fama de ser retranqueiro e ser um time reativo, mas isso não significa que o Corinthians seja um time que fica atrás e joga no contra-ataque. Tá? O Corinthians, de fato, tem uma cultura ali que vem já de mais de uma década montando times que priorizam a defesa. Isso é verdade, isso é óbvio, negar isso é... Mas até teve em vários momentos um time que jogava mais pra frente, mais bonito. Eu acho o maior exemplo é o time de 2015 do Tite, que foi campeão brasileiro, jogando um ótimo futebol, de boa qualidade sim. Mas a questão não é essa. A questão é, o Corinthians joga priorizando a defesa, mas ele joga principalmente priorizando o controle do jogo. E por isso que o jogo do Corinthians nos últimos anos é um jogo tão irritante de ver, assim, do ponto de vista estético ali. Não é um time que joga um futebol muito bonito.
é torcedor do Corinthians, claro, se o time tá bem, tá feliz de ver o time jogar. Mas assim, se não for quem tá vendo de longe, vai ficar meio irritado, porque é um jogo que muitas vezes não acontece. Porque o Corinthians controla muito o jogo, então o Corinthians gosta muito de impor ao jogo o seu ritmo. E, então dá a impressão que o Corinthians só se defende, porque na verdade o Corinthians não ataca muito, mas isso não significa que ele se defenda, significa que o Corinthians concentra o jogo no meio de campo. Eu peguei aqui no site WhoScored, que tem um histórico ali de estatísticas do Campeonato Brasileiro, eu peguei desde 2013, que é o mais antigo que eles têm, né, de 2012 para trás, não tem esses dados de posse de bola. Em todos os anos, de 2013 até hoje, o Corinthians sempre ficou entre os times com mais posse de bola do Campeonato Brasileiro. Sempre com mais de 50% de posse de bola. Então, eu vou passar rapidinho os números aqui. 2013, ele foi quinto colocado com 52,7%. 2014, ele foi o sétimo colocado com 50,8%. Ele passou perto dos 50%, mas ainda assim, ficou mais tempo com a bola do que deixou a bola no pé do adversário. Em 2015, ele foi quarto colocado em posse de bola com 52,7%. Em 2016, ele foi o primeiro colocado em posse de bola com 54,2%. E não foi uma campanha boa do Corinthians, né, 2016. Você vê que fica com a bola não significa que você está jogando bom futebol. E não significa estar propondo o jogo. Nesse caso, significa estar controlando o jogo. Não está deixando o jogo acontecer. Fica aquele jogo amarrado. Meio a Espanha do tic-tac nos seus dias ruins. 2017, o Corinthians ficou com 53,5%, foi o quarto colocado em posse de bola. 2018, o Corinthians foi o quinto colocado em posse de bola com 53,5%. 2018, o ano que o Corinthians até, né, tem aquele susto ali, né, fica perto da zona de rebaixamento também. 2019, o Corinthians fica em nono em posse de bola, foi a pior colocação, mas em número não foi a pior, foi 51,1% de posse de bola, também perto de 50%, mas ainda assim com mais da metade do tempo com a bola no pé. E em 2020, neste ano, está com 52,6% na sétima posição em posse de bola. Ou seja, o Corinthians fica muito com a bola no pé. A cultura de jogo do Corinthians nesse tempo, além de ser um time que prioriza a defesa, é um time que controla o jogo, quer impor ao jogo o seu ritmo. Esse ritmo pode ser um ritmo meio chato de ver o jogo para quem for um torcedor neutro ali, mas o Corinthians fica com a bola no pé, mesmo que seja não fazendo nada com ela, mesmo que seja passar para lá, passar para cá. Então o Corinthians é um time que se acostumou até a ser lento muitas vezes, em alguns momentos até foi rápido, o time de 2015 é um exemplo, mas em alguns momentos se acostuma até a ser lento e toca muito a bola no meio de campo, tá? Mesmo nos piores momentos, mesmo nos momentos que o time era menos competitivo. E vai para o Wagner Mancini. E eu peguei os números desses mesmos campeonatos dos times do Wagner Mancini, e eu peguei os times em que o Wagner Mancini trabalhou mais tempo, né? Porque teve poucos campeonatos que ele fez inteiro, né? Então eu peguei só os campeonatos em que ele teve uma quantidade razoável de jogo, porque os números aqui estão especificados por clube e não por técnico, né? Então a gente pega ali que ele tem uma parcela grande no desempenho final da temporada da equipe. Por exemplo, o Vitória de 2017, né, foi o 15º em posse de bola com 48,5% de posse de bola. O Atlético Paranaense de 2013 foi o 11º em posse de bola com 49,5%. O Botafogo de 2014 foi o último em posse de bola com 45,9%. O Atlético Mineiro do ano passado foi o 11º em posse de bola com 49,6%. Então você vê que os times dele nunca estão com mais de 50% de posse de bola. Isso não é certo nem errado, é o estilo de jogo, tá? Então a questão, o que eu tô querendo dizer aqui é, o Wagner Mancini tem por estilo um time que sai rápido, que não fica muito com a bola no pé, que é exatamente o contrário do que o Corinthians tem feito, inclusive neste ano com esse time jogando mal. O Corinthians fica mais tempo com a bola no pé do que deixa o adversário com a bola no pé. Então o Corinthians vai ter que ter um estilo de jogo em que ele talvez controle menos o jogo do que ele está acostumado e saia mais em velocidade do que está acostumado. E daí tem algumas questões ali. Primeiro, vai ter que treinar essa saída de bola, porque é um problema. O time do Thiago Nunes sofria muito com isso, e com o Coelho continuou, né? O Thiago Nunes tentou implementar uma saída de bola mais rápida, porque era fundamental nos times dele, né? Era o Atlético Paranaense do ano passado, um time que saía em muita velocidade. Era até um time que tinha muita posse de bola, mas quando saía e tinha espaço, saía em velocidade, não ficava enrolando. O Corinthians, o Thiago Nunes nunca fez isso. E por que não tinha?
não só os jogadores de frente rápidos, ou quando tinha não confiava neles, e curiosamente um deles era o Janderson no começo do ano, que depois vai para o Atlético Goianiense e tá jogando bem lá, mas o Corinthians não tinha esses jogadores de velocidade, mas também o meio campo não sai rápido, o meio campo demora muito, a saída de bola do Corinthians ainda é uma saída lenta, mesmo nessa tentativa de sair tocando, sai devagar, né? Então os volantes às vezes não saem com tanta velocidade assim, então o Luan muitas vezes quando recebe a bola, ele para o jogo em vez de chegar e pegar a bola e já passar direto, então ele quebra a velocidade também. Então o Corinthians não joga com velocidade. Isso é uma coisa que o Wagner Mancini vai ter que acertar se quiser fazer o time jogar do jeito que ele está acostumado a montar a equipe, e que assim, eu suponho que seja acho que o ideal, né? Se contratou o técnico é para ele fazer o que ele sabe fazer e não tentar fazer ele inventar um jeito que ele não costuma trabalhar, porque a chance de dar errado é maior. Tá? Mas é isso. Então, no geral, eu até acho que o Corinthians tem margem para escapar desse rebaixamento por enquanto, só que tem que ser sinal de alerta, né? É sinal de alerta. Acho que a situação no geral, acho que tem menos elementos de preocupação menos do que o Cruzeiro do ano passado, mas o Cruzeiro do ano passado era um pacote completo, né? O Cruzeiro do ano passado tinha um time melhor no papel, mas acho que o Cruzeiro do ano passado tinha mais problemas internos do elenco, mais problemas econômicos, mais problemas de falta de comando. O Corinthians, no final das contas, tá com um processo eleitoral que deve estar atrapalhando o clube, mas a eleição acontece antes do fim do campeonato, então de repente há uma pacificação política ali na reta final também, então a coisa pode ainda se estabilizar em algum momento, tá? Mas é isso. Então o corintiano também tem que ver isso aí, se tá disposto, né? Vai ter que se acostumar a ver o time jogando de forma um pouco diferente. O Wagner Mancini vai ter que ver se acha dentro do elenco as figuras necessárias para isso. E assim, eu acho que ele tem que fazer isso, o jeito que ele sabe jogar, nem que seja para deixar alguns jogadores ali que foram investimento, sei lá o que, no banco, e de repente buscar jogador da base. Tá? Porque o Corinthians tem uma base que vitoriosa, revela o jogador, e o Corinthians nunca usa os jogadores dela. A única vez que tentou botar muito jogador da base de uma vez só nos últimos anos foi em 2017. Até foi campeão, né? Não acho que vai ser campeão, assim, não é por causa disso que foi campeão. Foi campeão porque, assim, calhou também de muitos dos jogadores daquela base serem jogadores, o Guilherme Arana, Maicon, mas é uma saída que o Corinthians normalmente não busca, e vai buscar jogador ali que vai contratar daqui e ali como sua solução, e muitas vezes não tira o time do lugar, tá bom? Mas é isso, então, se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá um joinha pra baixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação,